Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibiz, e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibiz. É um estudo de desempenho hoteleiro que, na sua primeira edição, contempla 20 destinos. Nesse vídeo, a gente vai analisar o desempenho do Centro Histórico de Minas, um compilado de 4 destinos. Se você quiser analisar com mais detalhes os indicadores, ele também vai estar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibiz é a empresa líder de tecnologia para distribuição hoteleira na América Latina. Seu papel é simplificar e tornar seguro o processo de se fazer reservas de hotel. Ela conta com mais de 9.500 hotéis parceiros e 750 canais de venda conectados à plataforma. Para esse estudo, foram analisados mais de 20 milhões de reservas realizadas no Brasil. Todos os dados são proprietários, ou seja, que transacionaram através da plataforma. E foram contemplados também mais de 1.558 hotéis da região sudeste, 515 do estado de Minas e 45 na região do centro histórico de Minas. Olhando um pouco já de panorama, tentando trazer assim, alguns cenários gerais, né, de comportamento, quando a gente olha para canais, os canais que mais se destacaram e mais cresceram foram os canais de venda direta e operadoras. Muito porque os consumidores, os viajantes, têm cada vez mais tem como tendência, né, querido se relacionar diretamente com as marcas e com pessoas. Então, um destaque para as agências de viagem nesse comportamento. Sobre a característica da demanda, a demanda interna, ou seja, de turismo nacional, foi o grande fator que impulsionou o mercado. Muito motivado pelo fator cambial, ou seja, baixa atratividade que o real está em relação a outras moedas, então deixa o destino brasileiro mais atrativo, e também o interesse do brasileiro em conhecer mais seu país. Outro indicador relevante em termos de comportamento foi o aumento da antecedência de compra em quase todos os destinos, que demonstra tanto um planejamento financeiro, por questão de aéreo, algum crescimento de área média em alguns destinos que deixou pacotes turísticos mais caros, seja pelo próprio planejamento em si e esse viajante cada vez mais exigente com o teu planejamento de viagem. Quando a gente olha para os hotéis ali no Centro Histórico de Minas, a gente tem um comportamento extremamente similar. Mais destacado a venda direta como principal canal, já que a operadora teve alguns períodos de retração, a gente vai dar uma olhada. Demanda interna, demanda regional muito forte ali para o destino. E antecedência de compra sendo uma característica de aumento em relação à característica da demanda em si. Olhando sobre comportamento, a gente observa que o ano passado foi muito bom para a hotelaria nacional no geral. Teve 15% de aumento de demanda, 9% de aumento de diária. O destaque em relação à demanda foi o Nordeste, com 18%, e o destaque em relação à diária foi a região Norte. Quem teve destaque negativo foi a região Sul, muito em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, que fizeram com que os destinos do estado tivessem, os mais relevantes turísticos, tivessem retração. Olhando sobre o panorama para a região Sudeste, a gente observa um crescimento regional de 16% e 8%, como a gente viu, e o principal destaque ali em relação ao crescimento de demanda foi a região de Búzios e, em diária média, a região de Guarulhos. Quando a gente olha para esse comportamento regional em Minas, a gente vê o principal destaque em termos de volume BH, Uberlândia e Pouso Alegre, e o principal destaque em relação à diária média, a gente acaba tendo Belo Horizonte, Virgínia, então destinos menores, Pouso Alegre, e a região do Centro Histórico de Minas acabou tendo um bom desempenho de demanda de 23% e 2,9% em diária média. Então aqui fica um tema de um crescimento abaixo da inflação e abaixo do número regional. Olhando como essa demanda, né, de crescimento que foi relevante, como ela se comportou, aqui a gente está olhando emissão. Então, se você estiver comparando com ocupação, check-in ou check-out, provavelmente essa curva é inversa. Então, é quando a reserva foi feita. O que a gente quer analisar é curva, comportamento de demanda e descolamento, ou seja, se ela teve crescimento ou queda e em que períodos aconteceu. O que a gente observa é que 2023 teve um bom crescimento em relação a 2022, principalmente no segundo semestre, e 2024 manteve essa tendência. Só que aí o destaque maior foi em relação ao primeiro semestre. E depois, ali, agosto, teve quase que as linhas juntas e aí descola de novo. Então, demonstra que o desempenho de demanda para o destino ele foi consistente durante todo o ano. Quando a gente olha antecedente de compra, como a gente viu lá em termos de destaque, tem, apesar da demanda regional, característica também para o destino ali do Centro Histórico de Minas, né, podendo Belo Horizonte e outros mercados podendo fomentar bastante demanda,
ela saiu de 33 dias na pré-pandemia para 45, então teve um grande crescimento, ela vem apresentando o crescimento. Sobre estadia média, aí é muito característico de demandas regionais, de lazer, com antecedência não tão grande, então ela está em 2 dias, que é a característica de demanda de final de semana, e super estável. E a taxa de cancelamento, ela está na casa de 20%, apesar de ter apresentado um ligeiro alta de 19 para 22, está inclusive abaixo da pré-pandemia, que era 24, então está super estável em relação a destinos turísticos e regionais, com menor antecedência, menor taxa de cancelamento. Quando a gente olha a diária média, a gente vê que o destino aí sofreu em alguns períodos, então o primeiro trimestre oscilou para baixo em relação ao ano passado, depois recupera, ali em julho fica muito em linha, recupera nos meses seguintes, novembro fica baixo e volta a ficar alto em dezembro. Então teve um comportamento ali, apesar da demanda estar muito alta, a diária média não conseguiu ter um descolamento tão grande assim, por isso que a gente viu que ela inclusive ficou abaixo da inflação. E o grande vilão talvez tenha sido o primeiro semestre, que não conseguiu descolar muito, mesmo com o aumento de demanda, como a gente viu lá. E, olhando sobre esse aspecto do último ano, talvez tenha sido um aspecto negativo de oscilar abaixo da inflação, mas quando a gente olha o acumulado de 19%, de 2019 até 2024, a gente observa um crescimento de 67%. Isso dá um ganho real de diária para o destino ali, para essa macro região, de 34%. Então, demonstra que o destino tem conseguido fomentar bem o teu posicionamento com o aumento de demanda que a gente viu, e apesar da diária não ter crescido de 23 para 24, quando a gente olha os recortes de como ela saltou, principalmente de 22 e mais lá de 2019, ela vem com um excelente desempenho. Aqui olhando um pouco desse cenário, né, já desmembrado, então como que está posicionado ali a questão de diária média, o que a gente observa? Mariana foi quem mais cresceu, 30%, seguido por Ouro Preto, depois São João del Rei e Tiradentes teve uma retração. Apesar da retração de Tiradentes, ela acaba sendo a maior diária média do destino. Então você fica ali sempre, quem está com o teto mais alto, né, acaba tendo mais dificuldade de descolamento mesmo. Só que, em linhas gerais, me parece que com o aumento de demanda tem sim uma oportunidade de aumento de diária média, então aí é tentar trabalhar bem a estratégia e perceber as oportunidades em relação a mix de canal, a períodos, a sazonalidade. Por isso, quando a gente entra na análise de desempenho, o que a gente observa? Em relação ao mix de canais, foram 132 canais que reservaram destino, teve um aumento de 7% em relação a 2023. Canal direto foi quem desempenhou no primeiro semestre o melhor desempenho, dobrando de volume. O que fica de ponto de atenção é que justamente no período da maior data promocional do ano, que é a Black Friday, em novembro, foi o período que teve retração desse canal. Então, em linhas gerais, o volume médio, né, do mercado nacional foi de 50% de aumento. Então fica aqui um tema de oportunidade para trabalhar melhor essas datas promocionais e fidelização. E as operadoras, elas foram o segmento que mais cresceram em quase todos os destinos. E no caso do Centro Histórico, apresentou também retração. Isso demonstra uma grande oportunidade de melhorar o seu mix de canal e trabalhar mais forte com esses segmentos que podem levar a uma característica de venda de maior permanência, maior antecedência e ajudar a compor também demanda e diária média, principalmente em períodos que ou características de venda que o destino não tem conseguido conquistar. Quando a gente olha a característica de reserva, né, de pagamento, cartão é disparado, o líder, com 77%, 21% faturado e 2% outras formas de pagamento. E a predominância de demanda nacional, como a gente analisou lá no cenário de características de oportunidades. Então saiu de 1% para 3% canais internacionais. Chegando para o fim do nosso estudo e olhando nesse cenário de oportunidades, o que a gente observa? A demanda nacional para o turismo de lazer histórico deve continuar forte. Então, acredito que a demanda continue forte para o destino em relação a volume, né? A demanda, a reservas. Venda direta, ela se mantém como a maior fatia de mercado, mas vimos que, principalmente períodos ali de final de ano, novembro, tem uma grande oportunidade em termos de datas promocionais, fidelização e etc. Mix de canais me parece ser uma grande alternativa. No Brasil, o ano passado, reservaram 381 canais diferentes.
menos da metade reservaram a região de centro histórico de Minas, então fomenta aí uma grande oportunidade de parceria. Melhor convênio e alianças com o mercado de operadoras, que foram um dos mercados que mais cresceram e representou retração, principalmente no primeiro semestre do ano. E trabalhar forte fidelização, ter uma demanda regional forte, que pode ajudar nessa recorrência e maior permanência, e principalmente em períodos ali promocionais, como no período da Black Friday, no final do ano, pode ajudar bastante o destino nesse desafio, principalmente Tiradentes, que teve retração de diária média. Então, trabalhar um fomento dessas novas demandas para ajudar a retomar o crescimento de diária média para 2025. Com isso, conclui essa análise do Hotel Report para a região do Centro Histórico de Minas. Espero que tenham gostado, espero que ajude os hotéis no planejamento. Para você que é nosso parceiro, fique à vontade em trazer outros cenários ali de análise, locais e desafios. Para você que ainda não é, eu te recomendo a escanear esse QR Code e a fazer uma análise mais apurada nessa ferramenta gratuita que a Omnibus disponibilizou, uma calculadora hoteleira, que ajuda a dimensionar quanto de oportunidade existe na estratégia de diversificação de mix de canais. Então, quanto de novos canais pode ser explorado, demanda, receita. Então, ajuda muito a analisar o quanto de oportunidade de mercado de crescimento tem disponível para o seu hotel. Se você é de um destino, chegou até aqui e não foi contemplado nesse estudo, fica à vontade também de entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme fazer uma análise mais apurada também do seu mercado. Com isso eu me despeço, desejo um excelente ano a todos e espero que o Centro Histórico de Minas consiga ter um excelente desempenho em 2025.